Baleia azul. Será que existe ou existiu algum animal que bate de frente com o peso e o tamanho desse ser vivo? Titanoboa, Megalodon, Saurópodes, Ictiosaurus, fungos. Será que algum desses consegue vencer da poderosa baleia azul? É isso que a gente vai ver no Despido Investiga. Não é surpresa para ninguém que a baleia azul é o maior ser vivo do mundo moderno. Em uma pesquisa feita em 2022, foi constatado que a maior baleia azul já registrada media cerca de 31 metros e 200 toneladas de quilo. Cara, isso é um puta de um bicho. E antes da gente começar a nossa batalha de gigantes, vamos comparar um pouco a baleia azul com as outras baleias modernas que a gente conhece. A primeira que eu vou citar aqui é a mais conhecida entre todas, a cachalote, ou em inglês baleia sêmen. A maior cachalote já registrada media cerca de 18 metros e cerca de 45 toneladas. E isso eu tô falando dos machos, as fêmeas são bem menores. Um fato interessante sobre as cachalotes é que elas são uma das baleias com as maiores cabeças em comparação ao corpo. Isso porque ela tem um órgão bem especializado, conhecido como espermacete, responsável por produzir o som da baleia. Quase. As baleias cachalotes conseguem mergulhar até 2.000 metros de profundidade. Tudo isso só para caçar lulas gigantes. Em segundo, a gente tem a baleia fin, que pode lá medir seus 18, 21 metros e pesar de 40 a 80 toneladas. Ela é um organismo filtrador e é o segundo maior ser vivo moderno da Terra, ou da água, né? Já a baleia franca do Pacífico do Norte mede 21 metros, pesando de 50 a 90 toneladas. E um fato um tanto quanto interessante sobre esse bicho é que ele tem um dos maiores testículos da face da Terra. Então a gente pode chamar de baleia leiteira. Já no passado, a gente teve uma baleia primitiva que quase bateu de frente com a baleia azul. Eu tô falando do Perucetus colossus. O Perucetus colossus foi um animal que viveu de 38 a 40 milhões de anos, num período conhecido como Eoceno. Ela podia chegar a impressionantes 20 metros, pesando entre 85 a 180 toneladas. E um fato interessante sobre essa baleia primitiva é que seus ossos eram extremamente densos, muito parecidos com a de um peixe-boi. Então, cientistas acreditam que esse animal aqui seria quase como se fosse um manati gigante. E apesar do seu nome Colossus, ela não chegava nem perto da baleia azul. E quanto às cobras, será que alguma cobra bate de frente contra o nosso cetáceo? Bom, uma das maiores cobras já descoberta em registro fóssil foi a Titanoboa. A Titanoboa media cerca de 15 metros de comprimento, pesando cerca de 1,5 toneladas. E isso vai se repetir bastante. Apesar da Titanoboa ser metade do tamanho da maior baleia azul já registrada, ela nem chegava perto do peso desse animal. Outro exemplo maravilhoso de animal terrestre que pode bater de frente com a baleia azul são os saurópodes. O argentinossauro, por exemplo, podia chegar até 35 metros, pesando cerca de 75 toneladas. E apesar de gigantesco, os filhotes desses bichinhos aqui eram minúsculos, o que indica que o saurópodes, em específico o argentinossauro, tinha um crescimento assim enorme, quase que exponencial ao longo da sua vida. Seu filhote media cerca de 1 metro e 5 quilos, e seu ovo era extremamente pequeno para o tamanho do animal. Uma coisa engraçada dos saurópodes da América do Sul é que a gente tinha desde espécimes minúsculas, assim, sei lá, minúsculas para um saurópode são 3, 2 metros, e até outras espécies ainda maiores. Essa variedade enorme de espécies indica que aqui na América do Sul, os saurópodes viviam meio que uma corrida armamentista para ver qual seria o maior deles daqui do continente. Mas nenhum deles chegava perto da baleia azul. Talvez, o único saurópode que pode bater com ela é na verdade quase que um mito da paleontologia. E eu vou ter que ler o nome desse maluco aqui porque é bem difícil, tá? A gente tá falando do Brunhaficasaurus. O Brunhaficasaurus foi um animal que viveu no Cretáceo Superior, medindo cerca de 37 metros e 130 toneladas em peso. E por que a gente fala que esse bicho é quase que um animal místico da paleontologia? A gente só tinha um fragmento do osso dele, do fóssil dele,
Esse fragmento simplesmente foi perdido com o tempo, ele foi destruído em uma dessas guerras entre primatas. Então a gente não sabe se ele existe ou não, só tem lá no papel. E pelo visto nenhum animal terrestre consegue bater de frente com o nosso baleião. Vamos voltar um pouco pro mar para tentar achar um campeão à altura. Durante o período do Cretáceo, a gente encontra um dos maiores répteis carnívoros que já existiram. O Mosasaurus hoffmanni chegava até 17 metros de comprimento e 20 toneladas de peso. Grandão, mas nem perto da baleia azul. Já outro animal que a gente tem marinho é o famoso Megalodon, medindo cerca de 24 metros e 60 toneladas. O oceano pré-histórico também contou com os famosos Ichthyosaurus morphos durante todo o Mesozoico. Os Ichthyosaurus morphos eram répteis marinhos muito semelhantes aos golfinhos, que são mamíferos. Essa semelhança não tem nenhum parentesco genético e é um clássico exemplo de convergência evolutiva. É nesse grupo que a gente encontra catorrichos, bem pequenininho, os Ichthyosaurus propriamente, né, com 3 metros e 2 toneladas, e os Ichthyosaurus morphos gigantes. Esses sim eram enormes. Os Ichthyosaurus gigantes eram um dos maiores répteis marinhos e se comparavam muito às baleias. Entre eles, 2 dos nomes mais famosos são Shonisaurus e Shastasaurus. Shonisaurus podia chegar a cerca de 15 metros de comprimento e pesar algo em torno de 30 toneladas. Já o Shastasaurus era ainda maior em algumas estimativas, podendo alcançar algo em torno de 20 metros, com um peso ainda maior que Shonisaurus. E mesmo sendo filogeneticamente longe dos tubarões e das baleias, a coloração desses caras pode ter seguido o mesmo padrão visual. O contra-sombreamento é uma estratégia evolutiva onde os animais ficam com a parte de cima do corpo mais escura, enquanto a parte de baixo se torna extremamente clara. Quando vistos de cima, o dorso escuro se mistura à água profunda, dificultando a visibilidade de animais mais à superfície. Já quando visto de baixo, o ventre claro se confunde com a luz da superfície, ofuscando a visão de possíveis predadores. E por fim, temos Ichthyotitan, um carinha que chegou a 30 metros, bem próximo da maior baleia azul que a gente conhece, e 100 toneladas de peso. O que infelizmente faz ele perder para a baleia azul também, ela chegava a 200 toneladas. Isso quer dizer que a baleia azul é o maior organismo da Terra? Sim e não. Ela realmente é o maior animal conhecido, mas a gente tem que lembrar que a gente conhece muitos exemplares de baleia azul. A maioria está lá entre os 20 metros, a maior está em 31, 32, com 200 toneladas. E a gente não conhece qual era essa plasticidade entre os próprios mosasaurus, os próprios ictiossauros e os outros animais que eu citei aqui. Isso quer dizer que talvez algum exemplar de Ichthyotitan podia ser bem maior que a baleia azul, mas ela não chega nem um pouco perto do maior organismo da Terra. E eu não estou falando de nenhuma plantinha não, o maior organismo da Terra é um fungo, conhecido como cogumelo do mel, medindo cerca de 9 km². Então, no reino animal a baleia azul ganha, mas no reino de todos, os fungos sempre vencem. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele like, aquele hype, aquele comentário para fortalecer a gente e fazer a palavra do macaquinho despido chegar em vários lugares. No mais é isso, até o próximo encontro e tchau!